Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, programa que fala sobre inovação e cases de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa é um oferecimento do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados, com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transforma o Paraná. E eu queria complementar aqui o CREA, que fez um trabalho brilhante no ano passado em Rio Bonito do Iguaçu. Criaram um QG de uma forma muito célere, fizeram um trabalho fantástico de perícia, de análise, de reconstrução dessa cidade que sofreu e sofreu muito naquela ocasião. Então, parabéns, CREA, a todos os engenheiros e engenheiras que tiveram esse trabalho fantástico e que ainda continua. E eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar nosso canal do YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. As palavras que definem o episódio de hoje são conexão e liderança. Estamos recebendo Anderson Souza, profissional com mais de 20 anos de experiência na área comercial e no marketing, que construiu sua trajetória em grandes veículos de comunicação, liderando equipes, estratégias, multicanais e projetos de grande relevância. Essa vivência também o levou à cofundação da Sponsor for All, plataforma pioneira na comercialização de patrocínios esportivos no Brasil, e a sociedade na agência Fizimind, onde lidera estratégias comerciais e transforma oportunidades em resultados. Uma trajetória marcada por inovação, relacionamento e a capacidade de impulsionar negócios por meio de liderança estratégica. Seja muito bem-vindo, Anderson Souza, ao programa Quebrando a Lâmpada. Você que quebrou muitas lâmpadas, eu acompanhei a tua jornada agora para me preparar para essa entrevista e transformou ideias em ações concretas. Seja bem-vindo ao programa Quebrando a Lâmpada. Já te passo aí a fala para você, enfim, falar um pouquinho do Anderson, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, é uma honra poder estar aqui participando do programa. Como você falou, sou oriundo da área comercial, mas na vivência muito forte nos grupos de comunicação e principalmente TV, onde foi o meu grande desenvolvimento. Na área comercial, mas eu falo sempre, né? Você não consegue vender nada daquilo que você mesmo não compra ou daquilo que você conhece profundamente. E esses últimos anos eu tive o prazer de estar muitas vezes nos estúdios, entendendo os projetos, entendendo a construção dos programas, enfim, para que pudéssemos levar ao mercado e ter aí a possibilidade de conectar as marcas a esse telespectador, a essa audiência que a TV aberta nos últimos 30 anos tem feito aí com uma grande competência, né? E agora, após o advento aí dos últimos, vamos falar aí dos 15, 20 anos, né? Do mundo digital, mexeu bastante com esse ecossistema e está forçando, de alguma maneira, essas grandes empresas também se moldarem a se adaptarem rapidamente aos novos modelos, seja elas na questão estrutural e até artística, na velocidade da produção, da informação, né? Como propriamente dito nas pessoas que estão hoje fazendo tanto a produção quanto a parte de comercialização, e o mercado está muito entendido e inteligente na questão de métricas, informação do que funciona, do que não funciona, né? O mercado está muito exigente nos últimos anos após o advento do digital, que te dá muita informação e sabe exatamente o momento que é feito o clique, o momento que é feito a compra, a finalização da compra, o momento que a pessoa está acessando as informações dele. Então, dentro desse ecossistema todo, eu entendo que é um grande ganha-ganha, tanto para as empresas que se desenvolvem, mas também para o mercado como um todo, que tem agora uma possibilidade melhor de ser mais assertivo nos seus investimentos em relação ao marketing. Que, infelizmente, no Brasil nós somos pouco desenvolvidos no aspecto da informação do marketing. Nós somos muito bons marqueteiros, mas quando a gente vai para a informação e dados, nós ficamos um pouco aquém, nós negligenciamos um pouco a informação
Isso muitas vezes acaba afetando, descredibilizando propriamente, né? Até fala a propaganda em si. Ah, não funciona. Funciona, desde que você saiba, você tenha as informações do que você precisa, né? A gente sempre fala nas nossas conversas, se você sabe exatamente o que você quer, a gente vai fazer um bom diagnóstico, a gente vai conseguir trazer a melhor solução para você. O dado é o petróleo do hoje, né? Ou seja, ele Total. gera informação, qual é o grupo de cliente, qual é a segmentação de mercado, até para você trabalhar a linguagem, enfim, é a melhor forma de chegar com a informação. Mas eu queria dar um passinho atrás, queria saber se o Anderson, lá na infância, na adolescência, na infância, já era um vendedor de soluções inovadoras. Tu já tinha já notou que tinha esse DNA para a área comercial e para o marketing, Anderson? Como é que era o Anderson na infância? Já. Eu sempre eu era o mais destemido e mais, a gente chamava, né, desenvergonhado, desinibido da minha turma. Eu sempre fui aquela criança que gostava de fazer as apresentações, Dia dos Pais, eu gostava de falar. E a minha primeira relação em contato com a área comercial foi aos 13 para 14 anos, onde, por necessidade mesmo de adquirir as suas coisas, enfim, a gente vem de uma criação muito humilde, e eu vi uma oportunidade num jornal lá, falando, precisa-se de vendedores para a venda de brinquedos educacionais. O que é isso, né? E não tinha nenhuma exigência, eu fui lá. Participei de uma palestra, onde eles informavam como que eram as condições comerciais, e se dava um kit grande, era uma sacola grande. E eu peguei aquela sacola e fui, falei, bom, vou vender aonde isso aqui? Eu vou para os amigos que têm filhos. E realmente funcionou muito naquele momento. Eu acabei vendendo alguns kits, aquilo ali me gerou uma receita, né? Já naquela época, eu falei, pô, acho que eu sou bom nisso. E de lá para cá eu nunca mais deixei de vender, né? De lá para cá eu sempre fui muito curioso a respeito dessa questão da conexão, da venda, de como você abordar as pessoas. E eu sempre tive a gente fala assim, não é uma aptidão, né? Você é treinável, mas eu sempre fui mais desinibido. Eu sempre tive o ímpeto de tomar a vez, tomar a frente, falar, entender, né? Ouvir um pouco ali para entender como que funcionava, e acabava por tendo essa vontade. E uma outra coisa que me ajudou muito foi a questão da disciplina, né? Eu fui militar por 4 anos. Com 18 anos eu entrei no Exército. Sim. E eu fiquei por 4 anos no Exército, e ali acabou pegando meu ímpeto de desenvolver as situações, a disciplina, né? Um pouco desse empreendedorismo, e aí um pouco da questão de você ter o compromisso, que o serviço militar te trazia muito isso, né? Eu tinha uma rotina muito... Você sabia o horário, você sabia que você tinha que estar naquele momento, você tinha algumas tarefas a serem cumpridas. E quando eu volto para o mercado privado, vamos dizer assim, eu entrei numa área de atendimento, que aí fechou um ciclo muito interessante, né? Então eu tinha um ímpeto, eu tinha disciplina, e eu comecei a entender que ouvir seria fundamental para que eu pudesse construir as relações. De uma maneira muito singela, eu sempre tive uma liderança nata, né? Eu sempre gostava de reunir as pessoas, os amigos, para contar histórias e para organizar um pouco o que seria uma festa, seria um churrasco, seria uma viagem. Então eu tinha isso muito latente também. E isso me direcionou, obviamente, para a parte comercial. Sempre vou ser um vendedor bom, vamos para a área comercial. E então comecei minha carreira ali com venda de TV por assinatura, a bendita venda que nós falamos muito, né? Uma venda porta a porta, né? Muito sofrida. Bem difícil, né? Árdua. Árdua. Eu cheguei a ter quase 60 vendedores, né? Eu era supervisor de vendas de campo, a gente chamava, essa era a palavra na época. Então nós fazia as ações de vendas, tinha quase 60, 70 vendedores. Nós íamos em determinada região, montava a estrutura e fazíamos um pente fino ali, né? Então era muito interessante, isso deu uma capacidade de resiliência muito forte, porque era chuva, sol, para você achar uma pessoa em casa, para você fazer um contrato com a pessoa na hora, algo que era muito novo ainda, né? TV por assinatura. Sim. Nós estávamos condicionados às TVs. Muitas das pessoas que compravam falavam, você vai melhorar o meu sinal aberto? Eles nem consumiam os outros canais, né? HBO, Warner, enfim, todos os canais. E ali também foi uma bela de uma escola que me deu uma bagagem muito grande, e nunca me deixou de ver também a publicidade. E aí foi onde eu fui fazer um curso, né, de publicidade e propaganda. Nesse interim, eu fui sócio com meu cunhado. Nós montamos um dos primeiros deliveries de comida, não em Curitiba, né, mas a gente não tinha restaurante, nós tínhamos só entrega.
Então era um delivery muito de massas, pizzas, massas, enfim, e deu muito certo. Só que nesse momento eu entrei também no mercado, entrei para trabalhar na Gazeta do Povo, como executivo de contas, né? Comecei a entrar nesse O empreendedor é inquieto, né? muito quieto. Vários bonés, né? A minha terapeuta fala, mais uma coisa você vai pegar. Mais um chapéu. E aí eu fui na Gazeta do Povo, né? Já era um mercado que já estava, um jornal impresso naquele momento já estava num momento de transição, já tinha um pouco de digital na história ali, então já estava num momento um pouco difícil em relação ao que a Gazeta do Povo já foi aqui no nosso, para quem é curitibano sabe, a Gazeta do Povo era Sim. um fenômeno, né? Potência, Os domingos te faziam fila para comprar, era um caderno. Aquele jornal de domingo era tudo ali, né? A gente vai comprar carro, vai comprar casa, vai comprar, porque o emprego é tudo ali. Era um hub de informação. E aí... Anderson, me perdoe, se me permite, a gente está finalizando o primeiro bloco. Eu vou sugerir o seguinte, né? Só comentar primeiramente que você deixou muito claro, né? O ambiente favorável para formar ou para desenvolver ou para fortalecer a criatividade, o empreendedorismo lá na infância, né? Tu falou da família, depois tu falou das Forças Armadas, que é importante também em relação à disciplina. Que importante isso. E aí, no segundo bloco, eu gostaria daí que trouxesse essa experiência que tu falou, né? Da Gazeta, enfim, e os principais desafios, os erros e os acertos que tu teve nessa jornada. Pode ser assim? Claro que sim. Legal? Vamos seguir. Por favor, não saia daí porque a nossa conversa está só começando e tem muito mais no segundo bloco. O Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. No episódio de hoje, a nossa conversa é com Anderson Souza, líder empresarial, presidente do grupo Homens de Negócio e Profissional e cofundador da Sponsor for All, plataforma pioneira em patrocínio esportivo e sócio da agência PhysiMind, onde transforma oportunidades em resultados reais. Seguimos com a nossa conversa. Importante isso, transformar ideias em ações concretas, em resultados, ou seja, realmente quebrar lâmpadas, e tu teve essa jornada. A gente analisou o bloco anterior, você estava contando essa uma jornada importante, numa época importante do jornal impresso. Continua trazendo para a gente como é que foi essa jornada, erros, acertos, desafios, enfim. Aí a gente estava nesse começo de olhar esse mercado de jornal impresso, nesse desafio, já estava chegando o digital, e eu recebi uma oportunidade para trabalhar em TV. Estava sendo formado um grupo lá na época na Rede Record, na RIC TV aqui, e eu fui assumir uma equipe totalmente nova. Eu não era oriundo de TV, então tinha um desafio, eu, né, gostava daquilo. E assim, na época também, né, ainda falava-se pouco de digital, a gente falava um pouco de sites, mas a gente já tinha um olhar, já tinha um pensamento de fazer que a gente chama hoje um omnichannel, uma gestão 360, Sim. Porque nós tínhamos TV lá, nós tínhamos as rádios e nós já estávamos olhando, tinha uma briga entre impresso e digital. Isso lá no década de 2000, 2005, 2004, por aí. Então, e ali a gente começou a fazer um trabalho e foi se desenvolvendo e já começaram a ter os principais inputs ali, desse olhar mais... acho que só uma plataforma não resolve a vida, né? E assim foi. E assim a gente conseguiu, dali também começamos ali um pouco já desenvolvimento de alguns projetos. O que eram os projetos? Os projetos, a ideia de entregar um pouco mais de experiência também às marcas e aos consumidores, seja
audiência, seja o telespectador, seja o internauta. Então, ali os projetos já me davam uma percepção muito interessante que, opa, nós temos a mídia convencional, mas eu tenho um outro motor aqui chamado projetos que podem funcionar muito bem. E às vezes eu não tinha toda a audiência, mas eu conseguia pegar uma fatia maior do bolo financeiro, porque eu estava entregando algo mais, seja uma experiência, seja uma ativação de marca, alguma coisa fora do convencional da mídia propriamente dita, a mídia off, a mídia digital. Isso deu alguns números muito importantes. E a minha carreira foi se desenvolvendo ali, o mercado também, mas ainda estava nessa... Tinha uma briga muito de share, tinha uma briga ainda muito... Falando de TV, as rádios estavam indo muito bem. E no futuro próximo eu assumi um desafio que era chamado uma plataforma ITS, que era uma plataforma para um perfil de público bem jovem. Já tinha também uma ideia de atuar nesse público jovem, porque já havia uma necessidade de entender que o público jovem que estava vindo não estava mais consumindo as plataformas convencionais. Legal. Como é que eu entro nesse público? E era uma plataforma muito interessante, que era uma revista bimestral, que eram distribuídas nas escolas. E era uma revista muito promocional. Então, eu pegava as festas das escolas, o que estava acontecendo, o que tinha as feiras de ciências. Isso movimentava muito bem. É um projeto que vinha de Santa Catarina e a gente estava implementando no Paraná. E tinha um programa de rádio, já tinha um portal, rede social, e já tinha a revista. Isso funcionou muito bem por um ano e precisava escalar. Aí, quando precisava escalar, precisava fazer um esforço financeiro. O grupo, naquele momento, entendeu que não. E eu tinha ido fazer uma imersão do meu inglês em Sydney. Eu fiquei 45 dias em Sydney, na Austrália, que também me abriu a cabeça de uma maneira assim absurda. Eu já ali me deu um tilt, se eu volto, se eu não volto, né? Mas eu também já tinha uma certa estabilidade aqui. Eu falei, não, voltei, mas eu falei, não quero mais ficar nessa operação. Quando eu saio da RIC, o Grupo Massa estava se formatando também, tinham acabado de comprar e tal. Aí fui convidado para operar também na área de TV, mas era mercado nacional. Então, vou te contando isso por quê? Porque tudo isso acabou contribuindo para que eu tivesse uma amplitude de um mercado mais amplo, né? De um ecossistema que eu chamo hoje, que é você entender um pouco dos mercados, você entender um pouquinho das plataformas e como isso se relaciona. O Grupo Massa também foi uma experiência sensacional. Eu comecei... Era outro momento, quer dizer, um momento diferente das anteriores, né? Era um momento inicial. Momento, né? O pessoal tinha uma figura muito forte, né? Que do proprietário Ratinho é uma figura muito emblemática na TV até hoje. Sim. É um empresário fervoroso, uma cabeça à frente do mundo na questão do empreendedorismo. Teve um professor espetacular, né, Silvio Santos? Aí você já, né? O SBT tem muito isso, muito interessante. E a gente começou a transformar ali também. Eu fui até a gestão da emissora de Curitiba, eu conduzi a emissora de Londrina por um período, e depois eu conduzi toda a estrutura comercial aqui de Curitiba, que também deu uma percepção muito interessante. Eu ia muito a Brasília, eu ia muito a São Paulo, pela rede de rádios, então isso também contribuiu muito. E chegou um tempo, pós-pandemia, a gente implementou, então na Rede Massa eu consegui implementar o modelo já Omnichannel, onde nós tínhamos apenas uma área de negócios. Implementou o Omnichannel com... Importantíssimo. E funcionou muito bem, por quê? Porque o perfil do ouvinte da Massa FM com o telespectador da Massa é muito parecido, tinha muita conexão. Então, quando eu ia te atender, eu fazia o all-in. Olha, você vai comprar rádio, não compra comigo, compra TV, não compra comigo, fazia uma composição de uma mídia em um momento rádio, um momento TV, um momento digital, e funcionou muito bem isso. Hoje, tanto que eles operam assim, um modelo muito híbrido a isso, mas funciona muito bem. Fiquei mais 10 anos lá, quase 10 anos. No 9º ano, eu recebi de volta. Aí o Grupo RIC, vamos fazer aqui também um modelo parecido, precisamos de um profissional como você, assim, sabe? Eu falei, puxa, acho que estava viajando demais. Eu tenho um filho de 8 anos, queria ficar um pouquinho mais. Eu falei, por que não, né? E acabei indo para o desafio. Carol e o Caio? Exato. Tem 2 filhos. A Carol é minha sócia. Eu fui pai muito recente, fui pai com 18 anos. E o Caio é o meu caçulinha aqui, de 8 anos, que é um... Legal. Que deu falo assim, que ele dá uma outra energia, né? Quando você foi pai com 40 e poucos anos, você já acaba por ter aí uma nova energia. Sim. E eu encerrei o ciclo na Rede Massa, entrei na RIC, a gente fez as mudanças,
Mas ali eu já estava notando que eu falei, puxa, esse modelo de negócio aqui precisa ser mexido. Um pouco do que eu falei ali nos bastidores, que quando a gente analisa o modelo de negócio, ele praticamente não teve alteração. Por mais que você fez uma mudança para venda híbrida, o mercado precisa ser renovado no aspecto da tua atuação. Tem que acompanhar no mercado, qual né? a informação que eu vou levar? O que é relevante, né? A gente fala muito do perfil do cliente ideal. E eu senti que as áreas de negócios, elas ficaram um pouco apáticas a isso. Isso me incomodou muito. E aí eu quebrei, eu falo duas simbologias, né? Duas analogias. Ou quebrar lâmpada, ou queimar o barco. Essa é a analogia do queimar o barco. Desculpa. Eu vou precisar fazer alguma coisa diferente e vou ter que fazer aqui. Então eu vou queimar o barco porque eu não tenho como sair daqui, né? Ou eu vou quebrar a lâmpada e vou ter que achar uma forma de eu me desenvolver. E nessa oportunidade, eu com um amigo de trabalho, o Thiago Roncon, que é o meu sócio na Sponsors for All, nós falamos, por que a gente não cria uma plataforma digital onde nós possamos levar tudo que seja projeto, tudo que possa ser passível de patrocínio para dentro de uma plataforma digital. A gente ganha capilaridade, porque o digital está no mundo inteiro, a gente desenvolve esses mercados, olhando um projeto, olhando a oportunidade de colocar sua marca, seu serviço, a experiência, e a gente conecta esportes, entretenimento e os atletas, tudo numa plataforma. Esse foi o nosso plano inicial, e a gente começou a investir para criar essa plataforma um MVP de 1 ano, e esse ano ficou pronto. E chegou em junho, eu falei, eu preciso realmente tomar essa decisão. Aí eu fiz o meu desligamento no Grupo RIC e fiquei de lá para cá, então, só atuando com a Sponsors for All, que visa justamente isso, né? Hoje nós temos um portfólio de negócios hoje apto, mais de 20 milhões de reais, só de projetos para captação, seja ele de projetos diretos ou via Lei Rouanet. Nós estamos projetando para 2026, né, mais de 50 milhões em projetos já praticamente desenvolvidos. Nós temos uma estrutura hoje onde a agência Fizimind nos suporta com a parte digital, que é justamente a parte de divulgação, redes sociais, criação de ativos para o digital, que faz toda essa jornada. E eu acabei conectando também o Grupo Homens de Negócios. Que o Grupo de Homens de Negócios, fazendo uma parte aqui, ele começou com uma brincadeira de uma mega sena da virada, há 2 anos atrás, onde a gente começou a criar para fazer um bolão, e ali um amigo indicou outro para comprar um carro, e aí outro indicou, eu tenho um amigo que tem um açougue, eu tenho um amigo que tem uma chácara. E quando eu percebi, nós tínhamos 100 membros já, e já rolando muita conexão, muito network nesse grupo. Eu falei, uma hora eu preciso reunir esse povo todo. E eu comecei a fazer pequenos eventos, né? Então a gente conseguiu fazer um evento que percebia que os empresários que estavam ali, que estavam muito sedentos à informação, network, conexão, transacionar negócio. Falei, opa, tem mais um negócio aqui. E esse ano a gente fez um evento muito bacana, já com perfil de Business Club, onde nós tivemos rodadas de negócios. E como eu sou oriundo, conectando a Sponsors for All, que eu vendo projetos de Business Club, eu falei, por que eu não vendo o projeto dos homens de negócio? Então eu fiz rapidamente, na noite, na madrugada mesmo, eu criei um Media Kit, falando assim, bom, quem quer ser os patrocinadores do nosso evento? E para minha grata surpresa, eu acordo muito cedo. Sim. Acordo 15, 20 para as 6. E eu tenho algumas pessoas no grupo que acordam muito cedo, que a maioria são os empresários. E eu mandei aquele Media Kit, fez um perfil ali de 15 empresários. 7 da manhã tínhamos vendido tudo. Todas as cotas possíveis, né? Então eu falei, opa, então tem um negócio aqui. Além de conectar todos, né? Marcas e afins. Então foi um evento muito legal. Não, bacana, Anderson. Estamos finalizando esse bloco. Aí no outro bloco quero que você traga, inclusive, números, se puder, sobre uma bela ideia que já virou um business. É legal, porque... legal. Já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras que podem acender muitas luzes na sua cabeça. Fica por aí que o Quebrando a Lâmpada volta já. Virgínio, o que é segurança do trabalho no campo, na prática? E toda vez que a gente fala de segurança do trabalho, nós temos que pensar que existe uma atividade de trabalho. Então lá precisa ter uma engenharia pensada para proteger o trabalhador. E no meio rural a gente tem atividades desde a colheita de produtos agrícolas,
desde o transporte, o beneficiamento, ou mesmo agroindústrias, frigoríficos. Então, a segurança do trabalho está em toda atividade em que o trabalhador precisa modificar um produto ou trabalhar para que aquele produto chegue à mesa aqui da cidade. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo Anderson Souza, líder empresarial, presidente do grupo Homens de Negócio e profissional e cofundador da Sponsor for All, plataforma pioneira em patrocínio esportivo. A gente finalizou outro bloco, estou falando dessa conexão, da ideia do Media Kit, Homens de Negócio, daí já conectou com o sponsor. Já gerou negócio, já gerou números importantes? Já gerou números importantes. Nós levamos o evento, foram mais de 80 participantes. E, obviamente, ele compra o convite. Nós fizemos num espaço muito bacana, que é um parceiraço nosso, que é o Espaço Depósito, super central, uma estrutura muito boa. Então, foi uma noite inspiradora e nós realmente conseguimos fazer uma rodada, né? Pegamos um modelo do Sebrae e aplicamos. Então, todo mundo teve um momento de pitch, de conexão, de troca de cartões. A gente conseguiu fazer todas as ativações das marcas que compraram, isso é importante. Eu falo que a marca, quando entra num projeto, não é só você colocar uma logomarca, mas dar a possibilidade de explanar sobre o seu negócio, levar algum ativo e, obviamente, a captação que todo mundo busca hoje, a captação de lead, né? Que é preciso ter contato ali para falar. Sim. E funcionou muito bem nesse modelo. Então, é um modelo que a gente opta trazendo para a nossa plataforma de volta para Sponsors for All. E nessa jornada nossa foi muito interessante que nós vimos na construção da Sponsors for All, visando assim, vou virar uma vitrine de projetos. Só que o mercado tem uma carência gigantesca a respeito disso. Porque eu fui a mercado captar projetos. Eu não produzo projetos inicialmente. Sim. Eu fui captar projetos. Então, o que eu percebi? O cara que tem o projeto, ele não tem braço para vender. Ele não tem conexão com o mercado. E muito menos ele não consegue dar visibilidade. O mercado não entende como é que compra projetos. Ele não sabe o que é um projeto. Para ele, eu estou vendo uma marca lá, alguém comprou, é um patrocinador. É muito mais amplo do que isso, né? Seja um projeto, seja uma corrida de rua, seja um torneio de futebol, seja um time de futebol, é muito amplo. Complexo, né? E para fechar esse ciclo, ainda tem os grupos de comunicação, as plataformas de comunicação, que hoje elas abriram mão de fazer projetos porque não é o core e fica caro. Então, além de nós termos as nossas plataformas, onde eu sim hospedo os projetos, nós também fazemos toda a mentoria, consultoria, curadoria dessa situação. Então, hoje, eu falo, eu sou o conector, sou um agente de negócio que conecta os projetos com o mercado. Somos conector, importante. Né? A gente faz isso e eu tenho um case muito interessante. Nós pegamos uma instituição de ensino, uma das maiores aqui de Curitiba, não vou falar porque a gente ainda não assinou o contrato, mas já está validado, mas eu fui fazer uma reunião de venda de um projeto, que é um projeto muito interessante aqui, que é a Surf Center, que é um clube de onda indoor, aqui em Curitiba é um cliente nosso que está lá com os ativos, é uma coisa muito nova. E o marketing me chamou para a reunião, falou, eu quero entender o que você tem na Surf Center. Eu peguei o Media Kit, montei o Media Kit, fui explicar o que era o projeto. Ela falou, eu não tenho orçamento para comprar o teu projeto, mas eu quero que você faça o que você fez para lá. Então, abriu... O que eu estou querendo dizer com isso? Abre-se muitas frentes a respeito disso. Frentes. Você vai conectando uma coisa com outra. Então, hoje... Os vários bonés, aí vai aumentando só. Hoje eu tenho... A gente criou uma nova formatação de receita dando curadoria para as grandes empresas que percebem assim, poxa, eu tenho uma oportunidade de trazer um público aqui para dentro e eu posso trazer marcas com isso, que queiram falar com esse público. E a partir do momento que eu falar com esse público, eu consigo monetizar a respeito disso também. Que é a ideia do projeto. O projeto nada mais é do que você pegar um espaço ou um evento e classificar o que você pode explorar de marcas, de ativo, de experiência e levar isso ao mercado muito bem envelopado, numa condição que você também dê retorno e entrega. Quantas mil pessoas vão estar, qual é o perfil desse público, quando que vai acontecer, o que eu posso aproveitar desse projeto e o que isso vai me acarretar de benefício. Poder falar, Anderson, de um case de sucesso, então, até, se quiser citar também o case, que, enfim, surgiu aí, seja com Homens de Negócio, seja com sponsors, um case real, assim, quer dizer, que está consolidado, enfim. Então, a gente está fazendo algumas
algumas interações, né, de negócios, mas eu vou citar um aqui que a gente acabou de fazer, que são marcas que não estão tanto no nosso dia a dia aqui, às vezes, no mercado local, né? Nós fizemos uma promoção para Uber junto com a Chevrolet. Nós pegamos uma demanda que eles precisavam, a Uber tem a carteira deles, né, que são os motoristas, Sim. e a Chevrolet precisa vender o carro elétrico. Eles têm um perfil hoje de um carro elétrico um pouco mais popular, para que os Que atenda o motoristas aplicativo. atendam. Então, a gente construiu uma conexão entre essas duas marcas, nós fizemos uma ativação de experiência, onde a Uber mandou informação para esses motoristas passarem num ponto que nós organizamos, com os carros e as concessionárias, para fazer esse test drive, para eles conhecerem um pouco o carro e numa condição diferenciada. Então, o motorista chegava lá, ele era recepcionado por uma Atendimento especial, né, para aquele público. VIP, entra lá, ar-condicionado, um chá, um café, um suco, um ambiente muito gostoso, toda a informação, nós colocamos painéis de LED para isso impactar também. Criamos todo um ambiente e ele faz um test drive que é a experiência total, e a gente conseguiu conectar aí alguns negócios e as marcas, né, grandes marcas, gigantes marcas que outrora você nem imaginaria que você faria isso, de uma maneira muito pontual, muito regional, né? Isso é uma outra situação que você escala, né, dando certo, que você começa a escalar esse modelo para todos as outras praças. A gente está com um projeto muito grande também, em pontos de acontecer, que é o Viva Verão no Balneário de Camboriú. É um projeto, uma arena de verão maravilhosa, são 7.000 metros quadrados de ativações de hospitalidade para o veranista e para as marcas. Cada marca tem a oportunidade de levar toda a sua experiência para dentro, né? É um projeto que vai agora de 8 de janeiro, a gente vai estender até o final de fevereiro, porque a gente vai entrar no carnaval. Vai ter um palco com shows e eventos, a gente vai ter no pé da roda gigante, é algo inédito em Camboriú. Camboriú, como a gente fala, né, a Dubai brasileira, né? A expectativa lá é de mais de 3 milhões de turistas. Considerando que a gente tem os nossos projetos do litoral aqui, todos os projetos, mas esse de Camboriú é algo assim bem inovador pela questão de onde está sendo feito e da grandiosidade que está sendo feito, né? Então são dois cases assim que tangibilizam um pouco essa nossa atuação aí nos últimos 6 meses, né? Não, que a gente tem fantástico, né? captado. Fantástico. E Camboriú, né? Ou seja, a visibilidade vai ser gigantesca, enfim. E na agência PhysiMind, né? O que você pode falar, enfim. A gente tem um lema bem engraçado lá que a gente traz, né, Gê? Fiz milagres. Fiz milagres. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem essa necessidade de educar um pouco o mercado. O mercado é pouco profissional. Então, muito das vezes, eles não sabem o que querem. E o prazo é o nosso inimigo, o timezinho ali é o nosso inimigo. Então, a gente acaba falando, faz muito milagre. Mas a gente presta uma consultoria muito com esse olhar do online. Uhum. O que é online? A gente fazia toda uma jornada, né, fazendo um mapeamento do que ele tem de digital. Muitas das vezes ele negligencia o site dele não está apto para você fazer uma ativação, para você trazer fluxo. As redes sociais deles não estão sendo feitas de uma maneira que possa gerar também intenção, não está correto, não está conectado com a marca, com o ponto de venda. Então, a gente definiu assim, hoje a gente faz um diagnóstico e a gente oferece 3 modelos de atuação. Um modelo um pouco mais modesto, onde a gente só faz a curadoria e dá alguns inputs. Nós fazemos um médio, que você faz já uma entrada já de uma análise, já entra com uma série de ativações e construção, e por fim é o todo, né? E a gente faz todo o diagnóstico, planejamento, a entrega de tudo. Redes sociais, captação de vídeo, né, persona, faz toda uma entrega e também aquisição de mídia e os canais que você precisa operar. É uma agência ainda consideradamente pequena, a gente estruturou um modelo de negócio muito interessante, né? A gente tem uma estrutura hoje com profissionais praticamente no Brasil inteiro trabalhando, design, copyrights, enfim, toda a parte de tráfego, a gente faz tudo, e a gente conseguiu organizar essa equipe de uma maneira muito fácil de se trabalhar e muito homogênea. Então, todo mundo tem bastante coisa de características de empreendedorismos, são empreendedores também, e eles conseguem nos entregar um trabalho de altíssima qualidade, capitaneado pela minha sócia, que é oriunda do digital, então ela conhece profundamente, ela consegue fazer toda essa geração tecnológica. Então vai muito bem também. Que bacana. E nos suporta. A gente está quase finalizando aí o terceiro bloco,
E nessa tua jornada, enfim, dos vários bonés que a gente costuma falar, as várias... qual que seria aí as aspas, né, do Anderson, né, para quem está empreendendo, está com dificuldade, não consegue pivotar, ou quer empreender? Qual que é a mensagem que tu deixa para esse pessoal quebrar as lâmpadas, começando pela primeira lâmpada, e transformar ideias em algo concreto, em soluções, enfim. É uma jornada maravilhosa, né? Eu falo que como que você tem que construir, fazer um salto, né? Um salto em queda livre e construir o teu paraquedas. Muitas das vezes é isso. Por mais estruturado que você esteja, por mais organizado que você esteja a respeito de finanças, a respeito de reserva financeira, de planejamento do seu negócio, mas você vai ter que improvisar, você vai ter que se adaptar rapidamente. E você vai ter que fazer o all-in, a gente sempre fala isso, né? Você vai ter que apostar, você vai ter que acreditar. Mas o primeiro passo é você realmente acreditar no teu negócio. Enquanto você não acredita, não salte. Né? Eu senti isso muito, né? Será que é o momento? Será que não é o momento? Internamente você vai construindo isso, né? Qual que é o momento? O momento ideal é hoje, né? É quando você está com a ideia, quando você, obviamente, não pode ser irresponsável de você falar, poxa, eu vou fazer um monte vou adquirir um monte de produtos, eu vou contratar pessoas e não vou... Não é isso. Faça uma reserva, olhe médio, um ano pelo menos, para que você possa ter essa reserva financeira e possa, né, ter essa manutenção, mas preveja que você vai ter que estar... vai estar suscetível a todos os intempéries que o empreendedorismo te causa. Sim. Fornecedores, São vários, clientes, e por aí vai. Mas o que eu posso, finalizando aqui a nossa conversa? O Brasil é um país hoje totalmente de empreendedor. Né? Guerreiros, né? Empreendedores. Cara, e assim, a profissão como si só, seja ela na área de conteúdo, na área de negócios, na área de produção, hoje você tem muita oportunidade. E você cresce muito. E o Brasil é um oceano de oportunidades. Eu falo, a gente veio com uma cabeça, hoje nós temos facilmente mais 5 negócios conectados no nosso ecossistema. E por isso que eu falo assim, vai montar um negócio, pense no montar no ecossistema. Quais são os problemas que o meu negócio vai resolver e aonde que eu vou conectar em outros negócios. O Brasil é um terreno fértil, né? Tem tanto problema para muitas oportunidades. Muita oportunidade. Legal. Fica por aí para o nosso próximo e último bloco, nessa conversa inspiradora aqui com o Anderson, o Quebrando a Lâmpada volta já. A inovação ganha voz e imagem no Parque da Cachoeira, onde os estudantes quebram a cabeça para criar soluções e o nascimento de novos negócios. É o encontro do talento local com a visibilidade de quem entende de empreendedorismo. Eu acho que ninguém melhor do que a própria população para saber as suas necessidades. E ninguém melhor do que essa juventude maravilhosa para tentar, usando conhecimento e tecnologia, resolver esses problemas. É surpreendente assim, a quantidade de boas ideias e de bons potenciais projetos que grupos aí do ensino médio, né? A gente vai fazer isso também no ensino fundamental, eles trazem e conseguem se preparar. Essa equipe aqui, que está aqui no Hackathon, está de parabéns, vai sair muita coisa boa. Está sendo muito bom, assim, a gente está conseguindo dividir bem as tarefas, a gente está tentando resolver o problema que muitos agricultores eles acabam gastando demais em uso de fertilizantes, acabam gastando dinheiro que eles não precisavam gastar. Eu fico, assim, bem grato por ter essas oportunidades, porque eu tenho absoluta certeza que não é todo tipo de pessoa que tem. O programa Quebrando a Lâmpada traz para dentro do Hackathon a experiência de quem já rodou o estado caçando boas ideias. Aqui, cada apresentação pode ser o início de uma trajetória de sucesso no mercado. Mais do que uma cobertura jornalística, o que vemos aqui é a lâmpada sendo quebrada na prática. O apresentador Gilles Balbinotti, que já costuma mostrar cases de sucesso no estúdio, agora veio conferir de perto o surgimento dessas novas soluções. Isso é muito legal hoje, com a camiseta Quebrando a Lâmpada também, e eu comentei aí no final, a gente entregou ali um boné do Quebrando a Lâmpada, porque sim, o fato deles estarem aqui, jovens de 16, 17 anos, na frente de empresários, sabe, de alto gabarito, né, de grandes empresas, empresas multinacionais, apresentando com uma certa tranquilidade o resultado de um trabalho, né, de 3, 4 horas no máximo, não mais que isso. Ou seja, sem muito tempo para pesquisar dados, informações, mas apresentaram soluções bem interessantes, bem concretas. E eu comentei com eles que eles realmente quebraram a lâmpada a partir do momento que fizeram, né, tiveram essa iniciativa,
construir o projeto co-criando, colaborando e de uma forma colaborativa e chegaram no resultado que vai continuar. Você viu aí que já tem o presidente da Associação Comercial, o pessoal das empresas, chamando esses jovens empreendedores, inovadores, para continuar os seus estudos. Então, o Quebrando a Lâmpada veio aqui também para ver esses jovens iniciar essa quebrada de lâmpadas e transformar ideias em ações concretas. A gente esperava ter um bom resultado, mas eles estão respondendo muito bem às iniciativas, né? Então eles já montaram aí um bom trabalho de preparar modelos de aplicativos, de preparar sites, a própria apresentação deles e modelos de negócio já que param em pé. Mas eles já estão entregando soluções, continuar incubando essas ideias para que elas se tornem reais e vão para o mercado. Quando a ideia sai do papel e ganha a tela da TV, o incentivo ao empreendedorismo se espalha, inspirando novos jovens a também transformarem o futuro através das novas tecnologias. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora vamos falar sobre futuro, sobre desafios, Anderson. Quais são os próximos passos? O que tu pode contar para nós? Quiser também colocar na tua fala como que está vendo a questão dessa transformação digital que ainda tem várias etapas que a gente precisa, de uma forma geral, precisa superar. IA. Fala um pouquinho aí como é que está aí nesses seus vários chapéus ou bonés, né? O business. Como é que ele está olhando o futuro, enfim. Perfeito. Bom, não tem como hoje você empreender e você trabalhar em marketing ou comunicação, eu diria que tudo, né? Tenho na minha família, tem pizzaria, eu falei outro dia com a minha irmã no meu almoço, eu falei, você já está utilizando IA para construir os seus cardápios do restaurante? Ela falou, como assim? Eu falei, você está perdendo tempo. Nós, na nossa organização, nós falamos que nós temos, né, o IA, nosso principal funcionário hoje. Hoje, tanto para a questão da construção de projetos, no pitch, na construção das propostas, nas análises de todo o contexto, o IA está diretamente conectado a tudo. Então, desde uma análise mais aprofundada de um briefing, uma construção de uma defesa, até mesmo para uma simples envio de proposta, ou uma plataforma, uma IA que vai ler dados para você dentro do nosso portal. É um caminho sem volta. Sim. Né? Se você não usa ainda, dá tempo. Eu acho que o IA também é muito autoajustável, seja um ChatGPT, seja um Gemini, seja a ferramenta mais básica que você possa usar, mas se experimente. Vá lá, procure, teste em tudo, porque a hora que você percebe o que ela está te dando de capacidade de ganho, de produção, é um absurdo, né? Então, sim. E vai te dar caminhos também para busca de informação que você não tinha ou demorava muito tempo para conseguir isso. Do mundo digital, a IA hoje, o Google está totalmente conectado com isso, então se o teu portal, se o teu site não está com as métricas de uma IA, não está com as métricas do que está conectando com o Google, você já fica para trás, você não vai nem ser ranqueado. Então, uma outra ação que você não tem como não olhar isso diariamente. Eu abro um pedaço aqui também para falar um pouquinho do que está chegando aí com a TV 3.0, que é um marco que vai dar uma sobrevida muito forte para a TV aberta, que se faz necessário isso. E aí a TV aberta vai interagir diretamente com o público. Mais importante que isso, vai te dar um IP. Eu vou saber quem é que está do lado de lá, que é uma dor hoje de quem compra mídia off, né? Eu não sei quem é a pessoa, qual é o perfil, se ela está interagindo, se ela está realmente assistindo, e que o digital te entrega bem e o off não. Com o advento da TV 3.0, além da informação, o telespectador vai poder fechar uma compra diretamente pelo seu controle remoto. Isso muda totalmente o cenário. Aí e muda um pouco também a regra do jogo, né? A gente via ali que era o software, hoje é o hardware praticamente, né? Porque quem vai mandar é a LG, a Samsung, que se tua marca, se teu aplicativo estiver no line-up, você está no jogo, senão você não vai estar. Então, com a TV conectada, isso vai mudar
bastante. Lógico, falando aqui muito superficial, Claro. tem um monte de ajustes a serem feitos, a tecnologia não está validada ainda, né? Não se sabe ainda de que maneira que isso, talvez estamos falando aqui para 2028, 2030, essa operação está, mas é algo que a gente precisa estar olhando muito. Mas alguns países já estão, claro, obviamente, né? O Brasil está testando, né? São Tá Paulo está testando sim. já em algumas praças ali esse modelo. Aqui em Curitiba nós temos o Zydia, que é um modelo já parecido com a TV conectada, onde você já interage de uma maneira muito ainda modesta. Sim. Você dá um ok, você dá um like, um dislike, você pode acessar as informações de um banner, mas ele vai te tirar da navegação. Com a TV 3.0 na tecnologia, isso não deve acontecer, Entendi. deve resolver isso. Mas é um caso aí que a gente vai mexer com todo o ecossistema de volta. E o brasileiro ama, né, TV aberta, ama vídeo, consome muita tela, então Acho que é o país que mais consome, né? provavelmente fica mais tempo, né, É mais, parado, mais exatamente. tempo consumindo. E aí você vê os streams todos se modelando, você vê aí uma Copa do Mundo chegando fortemente com os streamings ganhando mais audiência do que as TVs convencionais, que por hora transmitiam a Copa do Mundo. Sim. Vai ser um outro advento muito interessante de assistir. Teve uma né? pista já, né, no último, né? Chegando. Exatamente, já deu, né? Já Já. deu um recado ali Deu recado já. que a coisa mudou. Mas é muito interessante isso, porque abre oportunidade para né? muita Não, gente, né? Eu falo assim, pô, hoje o cara tiver um celular, tiver um streaming, ele abrir um canal, ele vai e ele consegue falar com uma parcela de... Não vai falar com todo mundo, ninguém mais fala com todo mundo. Virou uma jornada hoje, em algum momento você está no streaming, em algum momento você vai estar... Tem fatia de bolo para todo mundo, né? todo mundo. Você já tem oportunidade para todos. Basta você fazer um conteúdo relevante Certo. e certo. Aí você vai ter um bom cenário futuro aí para frente, né? Que legal, Anderson. E algo que você possa contar? Tem algum projetinho saindo do forno? Ou seja, né, até te perguntar isso, pô, né? Já que você é tão inquieto, né? Que vem lá da infância, né? Vem do Anderson, criança, né? Mas Perfeito. o que tem que você possa nos contar e, enfim. A gente está mudando agora, o grupo Homens de Negócios agora vira um grupo muito forte de negócio mesmo, onde os membros poderão estar oferecendo e estar participando muito mais ativamente de conexões e network, que é a principal finalidade do grupo, né? Então isso vai acontecer. Para a Sponsors for All, a gente vem para uma terceira versão agora da ferramenta, com ajustes importantes, trazendo mais dados. A gente está conectando algumas plataformas para aquisição de mídia convencional, onde será um aplicativo onde você vai poder comprar mídia, TV, rádio ou digital pelo aplicativo, que faz parte desse ecossistema. A não só comprar, mas você vai poder produzir seu spot, produzir o seu vídeo diretamente. É algo bem inovador que a gente vai estar trazendo para os grupos de comunicação, que é uma dor que tem hoje, por causa que as equipes não conseguem atender todo o mercado e precisa ter uma capilaridade diferente. E eventos. A gente vai estar aí trazendo um evento muito grande para 2026. A gente vai trazer um projeto de um festival de inverno muito grande para Curitiba. Aí vai ser um projeto propriamente da Sponsors for All, onde a gente quer fazer aí, começar a marcar Curitiba também como uma capital do inverno. A gente vê que Gramado busca muito isso, mas Curitiba tem todas as características, já tem essa força, mas a gente entende que tem um espaço aqui para um projeto muito interessante de inverno. Nos convide o Quebrando a Lâmpada, que a gente gostaria de estar junto para fazer esse fomento também, ou seja, a difusão, debates, painéis, enfim, que a gente possa também, né, atuar junto com você. Eu falo assim, os grandes projetos é uma grande pizza. A gente sempre vai dividir isso com muitas cabeças, com muitos negócios. Não tem como se fazer um projeto, esse projeto 100% não. Então será uma honra trazer aqui para a gente mostrar o projeto, para a gente debater, para vocês nos ajudarem, para que a gente possa estar aí desenvolvendo juntos, não só esse, mas com outros projetos que têm tanta pertinência aqui com o produto aqui do Quebrando a Lâmpada. Eu tenho certeza que a gente vai ter muitos negócios para construir juntos aí. Que legal. Como que a audiência acompanha você, enfim, as empresas, LinkedIn, Insta, puder falar aí. A gente tem todas as redes sociais na S4All, né? @s4all.com.br, a nossa plataforma. Digitou também nas nossas LinkedIn, Instagram, a gente também está muito forte. Depois eu vou mandar todos os endereços certinhos ali, onde você pode acessar tanto a plataforma quanto as redes sociais, onde a gente gera muito conteúdo também do que está acontecendo, quais são os projetos, do que a gente está trazendo. E no grupo Homens de Negócios, propriamente dito, somente o LinkedIn ali, que é mais profissional mesmo, onde a gente opera. E o site da Physimind, que você tendo alguma necessidade ali,
não só milagre, né? Trago também negócio para a gente poder fazer juntos ali, que a gente sempre tem uma solução interessante. Anderson, muito, muito obrigado pela tua presença aqui no Quebrando a Lâmpada. Parabéns pela tua jornada. Certamente inspirou aí a nossa audiência a quebrar suas lâmpadas e a resolver problemas. Obrigado. Maravilha, obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos ao nosso convidado Anderson Souza e a você que nos acompanhou até aqui. E especialmente aqui ao Sérgio lá do Pará, ao Jales lá do Espírito Santo, a Cláudia Botelho de Santa Catarina, que eu sei que vocês sempre estão conosco, bem como todos, né, os milhares daí de pessoas que acompanham a nossa audiência no Brasil e fora do Brasil. Esse programa que é um oferecimento do CREA Paraná, quem fiscaliza cuida. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso canal no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio e continue pensando fora da caixa, quebrando as suas lâmpadas, inovando, resolvendo problemas e principalmente sendo feliz. Muito, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau! Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.